Este projeto é realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2022. Tema Rio Preto nas diretas. Meu nome é Juliana Carvalho Teber Rodrigues, referente ao edital de chamada pública 01/2022, Pesquisa em Artes e Cultura e Literatura. Este artigo tem como objetivo verificar de que maneira as manifestações pelas diretas já ocorreram na cidade de São José do Rio Preto, identificando seus principais protagonistas e locais de realização dos comícios. Primeiramente, realizei um estudo histórico do período do final da década de 1980, por meio de obras como Brasil, uma biografia de Schwartz Starling, de 2015, e A Ditadura Acabada, de Gaspari, 2016, ressaltando as principais características da distensão política dos governos militares de Geisel, de 1974 a 79, e Figueiredo, de 1979 a 85. Enfatizando o advento da emenda Dante de Oliveira e, consequentemente, o movimento pelas diretas já. Posteriormente, realizei uma pesquisa junto ao Arquivo Público de São José do Rio Preto, levantando informações junto ao jornal Diário da Região acerca das manifestações que ocorreram nessa cidade no período. Paralelamente, realizei entrevistas com o advogado Dr. Rubem Tedeschi Rodrigues, o jornalista e historiador Fernando Marques, retirando informações de seu documentário sobre o comício das diretas em Rio Preto, Voo Livre, e o cientista social de Carlos Moanes, os quais estiveram presentes nas manifestações, com o objetivo de ter um relato sobre de que maneira as diretas já estiveram presentes na cidade. Um panorama do Brasil. Na década de 1980, o Brasil vivia o final do período da distensão política da ditadura civil-militar, que teve início em 1964. O final da década de 1970 assistiu à decadência da ditadura civil-militar de 1964 a 1985, desde a chegada ao poder do general Ernesto Geisel, em 1974, o país vivia o início de uma abertura lenta, gradual e segura, a qual ganhou grande engajamento da sociedade civil organizada após o assassinato, executado pelos próprios militares, do jornalista Vladimir Herzog. A atuação de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros e a Associação Brasileira de Imprensa, artistas e centrais sindicais foram imprescindíveis para a reconquista dos direitos políticos e restabelecimento da democracia brasileira. Era uma pressão que ocorria nas ruas por meio de passeatas, conferências, shows, greves e que ao longo de uma década conseguiu derrubar o regime. Dentro desse contexto de mobilização popular, os anos de 1980 assistiram ao avanço do movimento pelas diretas já, o qual foi, até então, o movimento de maior participação popular da história do país, contando com a participação de milhões de brasileiros e brasileiras pelos 4 cantos do país, com destaque para as grandes capitais, como o comício no Vale do Anhangabaú de 1984, na capital paulista. O contexto de São José do Rio Preto. A cidade de São José do Rio Preto, apesar de ser uma cidade de pequeno porte, que nas décadas de 1960 e 1970 tinha um pouco mais de 200 mil habitantes, representou um palco significativo dos desdobramentos políticos da ditadura civil-militar, como as perseguições a opositores e censura. Como ficou explícito nas pesquisas realizadas, Não se esqueceram do meu nome, Belo 2021, acerca do processo contra o professor Wilson Cotone no campus da Unesp na cidade e as lutas dos estudantes do IBILSE contra a ditadura militar, feita por mim, em 2021. Em entrevista concedida para esta pesquisa, o jornalista Adib Moanes Jr. afirmou que Rio Preto levou muito a sério o golpe e a ditadura, como os próprios jornais da época destacaram no contexto do golpe de 1964. As manifestações de Rio Preto por Deus e pela liberdade. Oradores no palanque oficial. O Brasil reencontra o destino de nação livre e democrática. Como observado por Belo, percebe-se pelas notícias e imagens da época que parte da população riopretense, que engajou-se na defesa do golpe de Estado, se apegou aos valores católicos em defesa de Deus, da liberdade, da pátria, contra a ameaça comunista. Palavras e expressões vazias e contraditórias perante a ação violenta e golpista feita pelos militares e civis que assumiram o poder. No contexto do golpe de Estado, a manifestação mais evidente de apoio aconteceu no dia 6 de abril de 1964, quando centenas de pessoas, coordenadas pela Igreja Católica e elite econômica, realizaram uma marcha por Deus e pela liberdade, agradecendo às Forças Armadas pela derrubada do governo de João Goulart. A conivência e parcialidade da mídia local são evidentes pelos adjetivos usados para classificar a manifestação e pela ausência do contraditório. Os novos ventos
dos anos de 1980 e a mobilização popular. A situação política interna da cidade começou a passar por algumas modificações. A partir do cenário nacional de 1979, quando o general Figueiredo assumiu o governo após uma eleição indireta, as leis da anistia e do pluripartidarismo libertaram os presos políticos e deram ao país a possibilidade da liberdade partidária, desmembrando o MDB em várias outras siglas. Aliás, neste contexto, ex-integrantes da Arena e posteriormente do PDS na cidade migraram para o PMDB, como foi o caso de políticos que foram prefeitos na cidade naquele contexto: Toninho Figueiredo, de 1983 a 1988, e Manuel Antunes, de 1989 a 1992. A nova realidade dos anos de 1980 trouxe consigo a emenda de Dante de Oliveira, proposta pelo deputado homônimo do estado do Mato Grosso. Em meio à reabertura do regime com a volta dos exilados, dos partidos políticos e das eleições diretas para governador, prefeito das capitais, cidades de segurança e revogação do mais brutal ato institucional, o AI-5, faltavam ainda as eleições diretas para o presidente da República proposta por Dante. Com a eleição de uma bancada significativa da oposição no Congresso, o PMDB estava fortalecido nas prefeituras e governos estaduais pelo país, com destaque para a administração de Mário Covas na capital e Franco Montoro no governo do estado de São Paulo. E Ulisses Guimarães, o senhor das diretas, símbolo da luta parlamentar contra os militares, o qual havia lançado uma candidatura simbólica contra a ditadura em 1973, numa clara exposição do quão farsante eram as eleições presidenciais no país, que desde o AI-2 de 1965 elegia o presidente indiretamente por um colégio eleitoral. Em meio a esse cenário favorável à consolidação da redemocratização, o deputado Dante de Oliveira lançou a proposta de emenda à Constituição número 5, no dia 19 de abril de 1983, a qual defendia: as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere, o artigo 49 da Constituição promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 74 e 148 da Constituição Federal foram revogados, seus respectivos parágrafos passarão a viger com a seguinte redação. Artigo 74. O presidente e vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos por sufrágio universal e voto direto e secreto por um período de 5 anos. Parágrafo único. A eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á no dia 15 de novembro do ano que anteceder ao término do mandato presidencial. O sufrágio universal e o voto é direto e secreto. Os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial, na forma que a lei estabeleceu. Artigo 2º. Ficam revogados o artigo 75 e respectivos parágrafos, bem como o parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição Federal, passando o seu parágrafo 2º a constituir-se parágrafo único. Justificação. Apresentamos essa emenda com o intuito de restabelecer a eleição direta do presidente e vice-presidente da República. O que se colime é restaurar a tradição da eleição direta, através do voto popular, tradição essa fundamentalmente arraigada não só no direito constitucional brasileiro, como também nas aspirações do nosso povo. Desde a primeira Constituição republicana, a eleição direta do primeiro mandatário da nação foi um postulado que se integrou na vida política do país. E os maiores presidentes que a nação já teve vieram, todos eles, ungidos pelo consenso popular. Não só a tradição constitucional ou as aspirações populares militam em favor do restabelecimento do direito do povo de escolher o primeiro magistrado. A legitimidade do mandado surge límpida e incontestada se a sua autoridade for delegada, expressa pela maioria do eleitorado. Assim, o presidente passa a exercer um poder que o povo livre e expressamente lhe conferiu. Este passa a ser o mais alto representante desse mesmo povo que não somente o escolheu, mas apoiou suas ideias, seus programas e suas metas. Difere do que ocorre com outros candidatos, escolhidos em círculos fechados e inacessíveis à influência popular e às aspirações nacionais. Um presidente eleito pelo voto direto está vinculado ao povo e com ele compromissado. As eleições diretas para presidente da República pressupõem um novo pacto social. São as forças vivas da nação, do assalariado ao empresariado, que irão formar a nova base social do poder. Um presidente eleito por um colégio eleitoral não tem compromisso com o povo, mas está diretamente vinculado àquelas forças que o apoiaram no círculo diminuto e fechado que o escolheu. Para complementar o disposto no artigo 74 e a revogação do artigo 75 e seus parágrafos, bem como a do parágrafo 1º do artigo 77, a proposta excluiu o caput do artigo 148 da Constituição Federal,
A ressalva constante das palavras salvo nos casos previstos nesta Constituição, bem como seu parágrafo único, a fim de que fique expresso que o sufrágio é universal e o voto direto e secreto em todas as eleições. Ao submetermos essa proposta ao exame do Congresso Nacional, estamos certos de que seremos porta-vozes do anseio da nação, da imensa maioria do nosso povo, que há muito acalenta essa aspiração, mais forte agora, após ter ressuscitado politicamente com a última eleição direta para governador. A presente proposta de emenda à Constituição deve ser vista também como a única solução à crise econômica, política e social por que passa o país. A nós basta um mínimo de patriotismo, de honestidade e de sentimento humano para entendermos que é hora de mudar. Deputados: Dante de Oliveira, mais 177, e senadores: Humberto Lucena, mais 23. Rio Preto, o sertão nas diretas já. Lançada a proposta de emenda constitucional, a mobilização popular ganhou as ruas de todo o país. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ibope, divulgada naquele contexto, apontava a grande maioria, Gaspar em 2016, dos brasileiros apoiavam a volta das eleições diretas para presidente, em uma explícita demonstração de apoio à proposta. Comícios apoiados por artistas e jogadores de futebol como Sócrates, Vladimir e Casagrande, alguns líderes da democracia corintiana inflamaram multidões, como no famoso comício no aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, de acordo com Schwarzenegger e Stalin. O sinal de que aquele seria mesmo um movimento diferente surgiu em fevereiro de 1984, quando Ulisses Guimarães, Lula e o presidente do PDT, Doutel de Andrade, saíram juntos pelo Brasil liderando a caravana das diretas. Percorreram 22 mil quilômetros, passaram por 15 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e reuniram quase 1 milhão de pessoas. A campanha das diretas já tinha dimensão cívica, natureza republicana e jeito de festa. Foi concebida toda em amarelo, ideia do editor Caio Graco Prado, filho do historiador Caio Prado Júnior, que apostava numa mobilização alegre como um girassol e sustentada pela criatividade. Acertou em cheio. Os ventos democráticos chegaram a São José do Rio Preto nas eleições municipais de 1982, quando o professor Manuel Antunes, agora do PMDB, foi eleito pela população, após uma sucessão de prefeitos da Arena e de uma de suas ramificações, o PDS. Foi no governo de Mané, iniciado em 1º de fevereiro de 1983, que lideranças políticas de São José do Rio Preto começaram a organizar manifestações pela cidade, criando um comitê pelas diretas. No aniversário de 132 anos da cidade, em 19 de março de 1984, a cidade viveu seu principal comício pelas diretas já. Em 20 anos, as coisas mudaram e muito. Afinal, como visto nas imagens acima, no 19 de março de 1964, milhares foram às ruas apoiar o golpe na Marcha pela Família, com Deus e pela Liberdade, mas dessa vez os eventos de democracia estavam a favor. Vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil de partidos políticos como a do PT e do PMDB, mais de 10 mil pessoas se aglomeraram no centro da cidade, na Praça Dom José Marcondes, para defender a emenda Dante. O cientista social Carlos Moanes foi um dos organizadores do evento pelo interior. Em entrevista para essa pesquisa, ele conta: percorremos todo o estado de São Paulo na defesa das diretas. Cada dia estávamos em uma cidade. Naquele dia, Moanes acompanhava um dos protagonistas do comício, o Dr. Almínio Afonso, ex-ministro do Trabalho João Goulart, exilado durante a ditadura. Em sua fala naquele dia histórico, o Dr. Almínio ressaltou: a multidão que aqui está é a que está em todo o país. Mostra que os problemas do país devem ser resolvidos pelo próprio povo. A memória daquele célere dia para a democracia não passou despercebido pelas lentes de um jovem historiador e jornalista, Fernando Marques, o qual gravou um documentário, Voo Livre, repleto de alegorias sobre as manifestações em Rio Preto. Temi pelo pior, pois ninguém queria gravar o documentário comigo, pois temíamos por alguma perseguição dos militares, recordou Fernando, o qual foi preso durante o período da ditadura. É do seu filme que retirei os discursos mencionados neste texto. Naquela data, várias personalidades locais e estaduais discursaram no evento, puxados pelo coro da massa que gritava 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Laerte Teixeira da Costa, presidente da Câmara Municipal da cidade, iniciou a fala definindo a história do país. Este país tem uma longa história de autoritarismo, de subversão dos direitos do povo. Lideranças da negritude da cidade estiveram presentes, como Eni Fernandes, integrante da Associação dos Profissionais em Assistência Social no Estado de São Paulo, que defendeu uma questão de classe, ressaltando o problema da miséria crescente nos anos de 1980. Em sua fala, o povo trabalha e tem comida. O povo trabalha e tem e quer direitos. Ela foi seguida pelos representantes do PT, José Carlos Galvão, um dos líderes do comitê pelas diretas já na cidade, e que afirmou: o povo precisa de direito à educação, à saúde e à moradia, uma pauta que seria incorporada em 1988 à nova Constituição, a cidadã.
No palco também estava o ex-prefeito Wilson Romano Calil, o qual utilizou do espaço para criticar a interferência norte-americana na economia brasileira. Depois de adquirir a soberania, o Brasil vê a ingerência estrangeira do FMI em sua economia. O então jovem político, deputado estadual pela região de Rio Preto, Edinho Araújo, atual prefeito da cidade, também discursou e defendeu a necessidade dos brasileiros escolherem seu presidente. Personalidades como Carlos Eduardo Feitosa, Flamarion Faria, Aloysio Nunes Ferreira, Roberto Hollenberg, Otacílio Alves de Almeida e outros também estiveram no palco e discursaram em defesa da democracia. Destes, o discurso do então deputado federal Roberto Hollenberg foi muito aplaudido ao fazer coro à multidão pela prisão de Maluf e defender, além das diretas, o voto dos analfabetos, a legalidade dos partidos comunistas, o fim da miséria e o apoio a Brizola e Lula. Além das figuras políticas, vários artistas locais e nacionais utilizaram de seu prestígio em prol da democracia. Se pelo país Fafá de Belém, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e outros nomes famosos embalaram músicas de sucesso pelas diretas, em São José do Rio Preto, Zé Geraldo empolgou os presentes com seu Como Diria Dylan, mas a figura artística principal daquele dia foi Belchior, um dos símbolos daquele período e que foi aclamado pelo público, o qual cantou clássicos como Comentários a respeito de John, Rapaz Latino-Americano e Medo de Avião. Um fato curioso que não passou despercebido nem pelo público nem pela imprensa local, como registrado na página 2 do jornal Diário da Região de 21 de março de 1984, foi a dificuldade do prefeito Manuel Antunes em discursar ao final do evento junto ao show de Belchior. Para não ser vaiado interrompendo o show do cantor, Mané falou por cerca de 20 segundos nos intervalos entre as canções de Belchior. Para Fernando Marques, diretor do documentário Voo Livre, a manifestação em Rio Preto marcou a luta contra a ditadura no interior de São Paulo. A cobertura da imprensa. A imprensa de São José do Rio Preto deu voz ao evento, destacando com antecedência a realização do comício, como no jornal Diário da Região, no dia 18 de março de 1984. Esperança de praça cheia para comícios das diretas. Em entrevista concedida ao jornal na véspera do comício, 18 de março de 1984, o então deputado estadual, Aloysio Nunes Ferreira, comentou sobre a pressão política sofrida naquele momento. Em virtude de um discurso proferido em Icém em outubro de 1982, quando realizou críticas ao governo de Figueiredo e foi gravado e denunciado pelo prefeito da cidade, o qual acusou o deputado e deputada Ruth Escobar de crime contra a segurança nacional. Para Aloysio, caso de polícia é o Fundo Monetário Internacional, é o Colégio Eleitoral, em referência à interferência do banco na política econômica nacional, em virtude da explosão da dívida externa e as eleições indiretas para presidente. Na sua edição posterior ao evento, no dia 21 de março de 1984, o jornal Diário da Região trouxe sua capa. 10.000 pessoas pedem as diretas na praça. Essa edição do periódico deu amplo destaque ao comício, ressaltando a atuação dos políticos da região de São José do Rio Preto ao longo das suas 3 primeiras páginas. Apesar de o editorial do jornal dar visibilidade ao comício e as críticas ao governo de Figueiredo por parte dos partidos presentes e seus representantes, ficou evidente nas reportagens o enfoque na presença de um expressivo número de pedecistas. Como pode ser visto acima, no texto que abre a reportagem da capa. Pelas imagens presentes no documentário Voo Livre, o que se percebe de maneira explícita é a grande presença de bandeiras do PT e do PMDB, e não de um partido proveniente da antiga Arena, e que dava suporte ao governo de Figueiredo, embora em Rio Preto e região alguns de seus representantes defendessem diretas, como foi o caso do vereador Rodolfo Coutinho, o qual discursou logo no início do evento, pouco depois das 8 horas da noite. O resultado e a memória. No dia 25 de abril de 1984, após dezenas de comícios pelo país, com a participação e aprovação de milhões de brasileiros, ocorreu a votação da emenda Dante de Oliveira. Mesmo com a galeria da Câmara dos Deputados lotada e vigílias pelo país em apoio à emenda, a votação final foi a seguinte: 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Por 22 votos, a emenda fracassou e as eleições presidenciais de 1985 foram indiretas, realizadas por um colégio eleitoral. O ex-prefeito de Rio Preto, então deputado federal do PDS, Adail Vetorazzo, se ausentou da votação, assim como fizeram no comício em sua cidade no dia 19 de março, quando inclusive foi cobrado politicamente pelo deputado estadual Aloysio Nunes, Roberto Hollenberg e Otacílio de Almeida, ambos do PMDB e da região de Rio Preto, votaram a favor da emenda. Para Schwartz e Starling, com a confirmação da derrota, a frustração popular foi imensa. As pessoas se reuniram em vigílias cívicas para acompanhar o resultado da votação e choravam diante do painel das diretas.
O Jornal Diário da Região, no dia 26, repercutiu a frustração na cidade em sua capa, destacando inclusive a ausência do deputado Adail Vetorazzo. Frustração nacional, a emenda não passa. De Rio Preto, o deputado Adail Vetorazzo não compareceu ao Congresso. Na visão do advogado Rubem Tedeschi Rodrigues, o qual estava presente no comício e se destacava naquele contexto na defesa da redemocratização, como nos episódios ocorridos na Unesp Bios São José do Rio Preto, apesar da derrota da emenda, a sociedade civil riopretense deu uma bela demonstração de civismo, mostrando que o poder é dela e não dos militares, os quais deixaram como legado um vasto histórico de violação dos direitos humanos. Portanto, aquele 19 de março de 1984 sempre será lembrado como um marco histórico na cidade, de luta por democracia e direitos políticos, sempre servindo de inspiração para gerações futuras, as quais terão nesses republicanos uma referência para que regimes ditatoriais e seus asseclas não voltem a assombrar a cidade e o país.